Boa noite, graça e paz, irmãos e irmãs. Seja bem-vindo ao nosso webinar no livro de Esther. Hoje nós iniciamos o capítulo 2 de Esther, já vimos uma introdução, vimos o capítulo 1 e hoje veremos o capítulo 2. E eu espero que você esteja aí engajado, fazendo as tarefas, né? Nós tivemos uma tarefinha da semana passada, no final da nossa aula. Eu espero que você esteja aí fazendo as suas marcações, ah, grifando o texto bíblico, interagindo, lendo a palavra de Deus no livro de Esther. E eu espero que isso esteja sendo edificante para o seu coração. Mas hoje nós damos início, então, ao capítulo 2. E nesse momento eu gostaria de orar, pedindo para que Deus abençoe o nosso estudo. Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por esse dia. Somos gratos pela tua graça, o teu amor e a tua misericórdia para conosco, demonstradas de maneira perfeita em Jesus Cristo, no que ele fez na cruz por nós. E que por meio dele nós somos perdoados, purificados e temos um relacionamento abundante com o Senhor. E nós te agradecemos por isso, Pai. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para compreender a tua palavra e que o Senhor também console o nosso coração, Deus, enquanto olhamos para a situação atual de Israel, a guerra que acontece no Oriente Médio, as perguntas que surgem no nosso coração em relação ao que o Senhor está fazendo, Pai, o seu plano. Que o Senhor nos ajude a confiar em Ti, Deus, lembrar que a Tua palavra, o próprio livro de Esther, apresenta o ódio de outras pessoas, de outros povos contra os judeus, o antissemitismo, e nós queremos aprender mais, Deus, da razão por que esse ódio existe. E que o Senhor abra os seus olhos para realmente confiarmos mais na Tua palavra. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. E hoje a gente vai continuar nesse formato, né? Hoje é terça-feira, à tarde, eu estou gravando. Eu gravei, né, nesta tarde, este webinar. E aí eu vou publicá-lo mais tarde, hoje, às 8 horas da noite, em ponto, que você vai estar assistindo. Porque dessa forma acho que tem funcionado melhor, né, do que na reunião no Zoom. E mais para frente, eu acho que mais ou menos quando a gente chegar no capítulo 5, a gente pode fazer uma reunião no Zoom, mas aí só para perguntas, respostas, comentários, discussões. Eu acho que vai ser mais produtivo dessa forma. Então vamos lá, entrando no capítulo 2 hoje, no nosso estudo de Esther. Um homem e uma mulher para um momento como este. Então vamos dar entrada no capítulo 2. O capítulo 2, né, eu dividi ele, conforme eu sugeri que você também pratique, né, esse exercício de fazer uma divisão das divisões naturais e orgânicas do texto, que nos ajudam, então, a fazer sentido de onde o autor está indo, né, o que ele está querendo fazer nessas divisões, tá? Então, aqui nós temos 6 divisões, né, do texto que eu trouxe, com 6 títulos, tá? Então, nos versículos 1 a 4, eu sugeri que o tema principal é a proposta para a nova rainha. Dos versículos 5 a 9, nós temos Esther, a judia, no Palácio Real. Nos versículos 10 a 14, Esther é preparada e aguarda. Nos versículos 15 e 18, Esther é escolhida como rainha. Nos versículos 19 e 20, Mordecai junto à porta do Palácio Real. Nos versículos 21 a 23, nós temos a trama para matar o rei. Né? Então, eu encorajo você também a fazer essas divisões e, quem sabe, depois a gente comparar, enfim. E isso acho que nos ajuda também a interpretar melhor o texto bíblico. Mas começando, então, com o versículo 1, né? Versículos de 1 a 4, nós temos o início do capítulo 2, né, em que nós vemos a proposta para a nova rainha. Mas a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção no versículo 1 do capítulo 2 é justamente esse marcador temporal, passada a indignação de Xerxes. Estou lendo aqui na NVT. E esse marcador temporal, eu espero que você tenha aí sublinhado ou circulado ele,
porque é um exercício importante a gente fazer citar, selecionar esses marcadores temporais no livro de Esther. E aqui, né, a ideia é que passou-se um período longo, né, entre o capítulo 1 e o capítulo 2. E como que a gente pode afirmar que passou esse período longo? Porque, veja comigo o capítulo 1, versículo 3. No terceiro ano de reinado, ou seja, no terceiro ano do reinado de Xerxes, que ele dá aquele banquete de 180 dias, com toda a pompa, ostentação, né? E se você olhar comigo o capítulo 2, versículo 16, que narra, né, o momento em que Esther é levada ao rei Xerxes, no Palácio Real, que momento que foi? No mês de dezembro, no 7º ano de seu reinado. Ou seja, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, pelo menos comparando o versículo 16 do capítulo 2 e o versículo 3 do capítulo 1, nós temos 4 anos de diferença, né? 4 anos de diferença. Mas a gente também sabe, pelo capítulo 2, que o tratamento de beleza de Esther durou mais ou menos um ano, né? Mais ou menos um ano. Então, muito provavelmente, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, nós temos 3 anos. 3 anos se passaram, né? Então, tem um período longo aqui. E muito provavelmente, teólogos, estudiosos, eles afirmam que é justamente nesse período de 3 anos que o rei Xerxes e o Império Medo-Persa faz a investida deles, ataca a Grécia, né? Se você observar um mapa aí que eu trouxe, o Império Medo-Persa ele domina o mundo conhecido na época, com exceção de um lugar, né, da Grécia. Então, se você olhar no topo esquerdo aí do mapa, da área verde, nós temos aí Greece, né, em inglês, Grécia, como um local aí separado que não faz parte do território verde, né? Então, a Grécia, né, esse território ainda não pertencia ao Império Império Persa aqui, né? Mas o rei Xerxes queria conquistar de todo jeito a Grécia, porque o seu pai não conseguiu, nenhum outro imperador antes tinha conseguido, então ele queria, esse era o objetivo dele, mas ele tentou nesses 3 anos, né, nesse período aí, e não conseguiu, tá? Embaixo da Grécia, ali no mapa, não sei se você consegue ver, mas tem uma ilha, né? A ilha de Esparta, né? E essa cidade é uma cidade famosa, justamente porque a gente lembra do filme, daquele filme 300, né, em que o rei Xerxes, que é o rei que é representado ali no filme pelo ator Rodrigo Santoro, ele faz essa investida, né, contra a Grécia e contra Esparta, o Leônidas, né, que era o capitão, né, dos 300, né, mas ele falha, obviamente, na sua tentativa. E existem várias batalhas significativas aqui nesses 3 anos, as investidas, né, do rei Xerxes contra a Grécia. A gente tem a batalha de Salamina, a batalha de Termópilas, né, e é justamente nessas batalhas, né, se não me engano, é justamente de Termópilas que a gente vê narrado também no filme 300, e que a gente vê justamente aqueles navios, né, chegando, e assim, o exército de Xerxes é gigantesco, né, é imenso, porque você vê o tamanho do território dele e a quantidade de exércitos que estavam à disposição do rei Xerxes para atacar a Grécia, mas mesmo assim ele perde, né, justamente por causa de forma última, porque Deus quis, né, Deus estava governando ali a situação, tudo que aconteceu, mas também Deus usando, né, o exército grego para fazer isso e usando também o mar, né, usando a tempestade, né, porque quando chega nessa batalha de Termópilas um grande exército ali no mar, né, usando o mar Mediterrâneo para atacar os gregos, há uma tempestade gigantesca, né, em que grande parte desse exército é dizimado, o pessoal se afoga por conta dessa tempestade, né. E também, né, com a estratégia dos gregos, com a estratégia do rei Leônidas, de liderar muito bem os gregos e o exército grego, que era muito bem treinado, naquela passagem, né, eles justamente constroem ali, isolam parte do território ali da Grécia, para que tenha somente uma passagem
E justamente nessa passagem com os 300, que não eram só 300, haviam mais guerreiros, mais soldados, mas liderados por esses 300 homens, né? Eles conseguem resistir a todo o exército medo-persa. E Xerxes, então, não consegue conquistar a Grécia, né? Então Xerxes ele perseverou por bastante tempo tentando conquistar a Grécia, mas ele acaba derrotado. Voltou para a fortaleza de Suzã, na Ásia, com o rabinho entre as pernas, né? E, e voltando, né, para casa, voltando para a fortaleza de Suzã, muito provavelmente abatido, né, chateado, ele se lembra de Vasti. Então ele se lembra do decreto que ele havia colocado de que ela não poderia voltar mais para a presença dele e possivelmente até com um certo arrependimento, né? Ele se lembra de Vasti. E aqui a gente vê que o quanto que a falta de domínio próprio leva um homem a um caminho ruim, né? Porque naquele momento, bêbado, sendo influenciado ali pelos seus conselheiros, ele decretou que a rainha Vasti fosse expulsa e possivelmente aqui ele se arrepende disso, né? Isso que a gente pelo menos traz a ideia do versículo 1. Mas aí no versículo 2, né, os seus conselheiros o encorajam a procurar uma nova rainha, né? A gente vê no versículo 2. Então, seus conselheiros sugeriram para o rei, né? Permita que a gente vá, busque virgens, mulheres belas, para que o Senhor, então, escolha uma nova rainha. E aqui é interessante notar, né, a passividade do rei Xerxes. É justamente, mais uma vez, os seus conselheiros tomam a iniciativa. Mais uma vez, a gente nota como ele é passivo e como o autor de Esther está usando da ironia, né, daquele autoproclamado glorioso, cheio de esplendor do capítulo 1. Agora, na verdade, ele não tem nem iniciativa para saber o que fazer para resolver esse problema de ele não ter uma esposa, justamente os seus conselheiros que lideram esse processo, né? Então o rei acata a sugestão dos conselheiros e se inicia o processo de seleção da nova rainha, conforme descrito nos versículos 2, 3 e 4, né? E a gente vê então justamente esse processo aqui nos versículos 2, 3 e 4 de seleção da nova rainha. E agora eu queria comentar rapidamente um pouquinho sobre a questão do feminismo, né? A gente falou um pouquinho na semana passada, mas só reforçando algumas outras citações, tá? A primeira delas é da Débora. A gente já teve uma citação dela, mas eu não havia comentado, né, que a Débora, ela é, na verdade, uma mulher. Assim como a Joyce, é uma outra comentarista bíblica que eu tenho usado nesses estudos de Esther. E é sempre bom, né, você ter a perspectiva não só de um homem, mas de uma mulher sobre esse assunto, mostrando que a palavra de Deus ela é a mesma, independente de você ser homem ou mulher. A interpretação ela é a mesma, né? E realmente não muda. Então a Débora, né, ela diz, né, que o perigo das interpretações feministas é que os temas principais podem ser ignorados em virtude de um foco especial, que é o que invariavelmente acontece quando alguém começa a querer fazer uma interpretação feminista do livro de Esther. Continuando a citação. É importante que o primeiro capítulo de Esther seja entendido como um cenário da história. O capítulo não se destaca necessariamente o tema do livro. Ele prepara o cenário para que esse tema surja. No final, esse capítulo é mais sobre a corte de Xerxes do que sobre Vasti ou Esther, pois é a maneira como Xerxes exerce seu reinado que, em última análise, é a ameaça ao povo judeu e o foco da história. Então, a Débora, ela realmente desmonta, né, esse argumento mais feminista, mostrando que ele não é o foco do livro de Esther, né? E ele é até mesmo perigoso, porque quando a gente usa essa ótica, esse óculos feminista para interpretar a palavra de Deus e também o livro de Esther, a gente perde de vista o foco do livro de Esther, que é a ameaça ao povo judeu e como Deus então vai livrar o povo judeu dessa ameaça, né? A gente tem visto, né, e a gente ora na atualidade pela situação de Israel, pela aquela guerra, para que Deus dê sabedoria para os líderes ali, mas é justamente isso que o livro de Esther vai apresentar para nós, né? Da onde surge e por que surge o antissemitismo,
né, o ódio contra o povo judeu. E é justamente isso que vai se desenrolar aqui no livro de Esther. E como que Deus, então, vai proteger e guardar o seu povo. Tem mais uma outra citação da Débora, mas eu já citei na semana passada, eu vou passar. Então, essa aqui eu não li na semana passada, então eu vou ler agora para vocês. Diz assim: nesse sentido, Vasti e Esther não defendem a causa feminista. Elas defendem os propósitos de Deus que permitem que judeus e gentios, os privilegiados e os órfãos, mulheres e homens, contribuam para a realização da salvação do seu povo. A crise na história não está centrada no poder masculino e feminino, mas no poder persa versus a vulnerabilidade judaica. Olha só que interessante. Quando os tempos são particularmente críticos, parece que Deus escolhe trabalhar de maneiras inesperadas, invertendo papéis e redistribuindo o poder efetivo. O autor não tinha intenção de trazer uma perspectiva feminista, mas teológica, e essa intenção original deve instruir nossa leitura do texto hoje. Olha que comentário sóbrio, né? E que realmente centrado no entendimento orgânico da palavra de Deus, no entendimento olhando para o livro todo, para o livro de Esther inteiro, né? E então tirando a sua conclusão, e não simplesmente olhando para um versículo e impondo a nossa visão feminista, ou enfim, a nossa própria concepção no texto bíblico, mas deixando o texto bíblico falar e informar a nossa teologia e a nossa interpretação. Então, a Débora realmente ela nos ajuda bastante fazendo esse comentário, então, nos primeiros capítulos aqui de Esther. E ela é uma mulher, então ela também tem, especialmente falando sobre esse tema de feminista, talvez tenha um apelo maior, né, para as mulheres também, falando sobre esse assunto, né. E aí a gente chega nos versículos 5 a 9, em que eu intitulei, né, Esther, a judia, no palácio. Eu não vou ler o texto bíblico, mas espero que você já tenha lido, que você possa acompanhar e ler, quem sabe até pausar e ler o texto, se assim você desejar. Mas aqui nós somos apresentados finalmente aos dois personagens principais, né, do livro de Esther, Mordecai e Esther. Né? Mordecai, ele é apresentado aqui nesses versículos, e também Esther, né? E é significativo o fato de que Mordecai, além de ser judeu, ele é benjamita, né? Benjamita. E essa conexão é uma conexão importante, irmãos, do livro de Esther, porque é uma conexão entre Saul, o rei Saul, né? E Mardoqueu, porque Amã, o inimigo dos judeus, que será apresentado no capítulo 3, ele é apresentado como um agagita, né? E é um agagita que Mardoqueu, um benjamita, né, assim como Saul, vai vencer, vai destruir, né, vai matar no final. E enquanto Saul, né, o rei Saul, perdeu seu trono, né, lá em 1 Samuel 15, porque escolheu poupar o rei amalequita Agag. Né? Então, o que comentaristas estudiosos bíblicos dizem, né, que muito provavelmente esse Agagita aqui, Amã, ele é descendente do rei amalequita Agag. Né? E aqui a gente vê esse antissemitismo, esse ódio pelos judeus, justamente porque era um povo, né, que tinha uma história já com Israel. Era um povo que odiava Israel e o povo de Deus por muito, muito tempo. Né? E porque o rei Saul, naquele momento, poupou esse rei amalequita Agag, né? Muitos acreditam que, ao poupar esse rei, né, mesmo que fosse um dia, que parece ser o que acontece lá na narrativa de 1 Samuel 15, de alguma forma se tornou possível ali uma descendência do rei amalequita Agag, que chega então até Amã, né? Então, o fato de a família de Mardoqueu ter sido levada com Joaquim provavelmente significa também que ele estava entre a nobreza, né? A gente vê isso em 2 Reis 24:12. Esse é um ponto que eu notei no comentário da Joyce Baldwin.
sobre Esther. E aqui é importante também, né, a gente notar que, ao lermos os versículos 5 a 9, em relação a Mordecai, estão os dois pontos principais. Primeiro, ele é um benjamita, ou seja, ele tem uma relação com o rei Saul, que poupou o rei Amalequita Agag, portanto, Amã surge nesse cenário como um descendente, como um agagita descendente de Agag. E também o fato de que Mardoqueu provavelmente era da família da nobreza de Israel, porque ele foi levado juntamente com o rei Jeoaquim para a fortaleza, né, de Suzã. Para a Babilônia, inicialmente, e depois para a fortaleza de Suzã. E Esther, né, agora falando de Esther, dessa segunda personagem principal que é apresentada aqui também nesses versículos, nós vemos que Esther é Hadassa, né? Hadassa é o nome hebraico dela, e a gente vai falar mais desse nome hebraico daqui a pouquinho. Ela foi adotada por Mordecai, tá? Depois da morte dos pais. Então, Mordecai toma ela como filha, cuida dela. Uma informação importante que o autor adiciona aqui é que ela era de boa aparência e formosura, ou seja, uma informação crítica para a continuação da narrativa. O texto também diz que Esther foi levada, né? Vamos ver aqui o texto que diz. No versículo 8, né? Como resultado do decreto do rei, Esther e muitas outras moças foram trazidas ao Palácio Real na fortaleza de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai, o encarregado do harém. Aqui a ideia, né, o que eu quero chamar a atenção é a voz passiva do verbo foram trazidas, ou seja, muito provavelmente foi contra a vontade dessas moças, inclusive de Esther, que elas foram levadas para o Palácio Real, né, provavelmente foi contra a vontade delas, né. A gente realmente não tem certeza disso, mas é bem provável. A gente pode supor que elas não tiveram escolha. Um Targum, né, que é um desses escritos aí judaicos, né, diz que ela foi levada à força e a maioria das moças, né, não foi uma experiência feliz, né, satisfatória, foi contra a vontade delas mesmo. E a história continua com a execução da ordem de Xerxes, né, nenhuma menção é feita à rainha Esther ou Mordecai, apenas ao fato de que Esther foi passivelmente levada, né. E aqui é interessante um ponto que a Débora coloca, né, uma comentarista bíblica, de que existe um paralelo entre o fato de que Esther ela é levada de forma passiva para o palácio do rei, da mesma forma como então Mardoqueu, a sua família, o rei Joaquim foram levados, né, de maneira passiva, né, de ser contra a vontade deles, como exilados, né, para a Babilônia. Então a gente tem esses paralelos aqui que são colocados e enfatizados no texto bíblico. Mas a moça, né, Esther, lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, né? Tanto perante o rei quanto perante todos aqueles que viram Esther, né? E aqui eu gostaria de retomar um pouquinho o nome hebraico de Esther, Hadassa, e discorrer um pouquinho sobre o versículo 9, no nosso próximo slide. O nome, né, Hadassa, né, é também o significado do nome Hadassa é a palavra hebraica murta, né? A gente vê um significado interessante sobre como que o autor, né, no caso Esther, né, está relacionado com o significado então dessa palavra murta, né, dessa árvore que na verdade está mais para um arbusto do que uma árvore, e é um nome aqui adequado para uma rainha, né, lendo aí a segunda linha. A murta perene, mais um arbusto do que uma árvore, tem galhos densos e eretos, com folhas ricas e verdes, e secreta um óleo perfumado que é considerado como tendo qualidades curativas. Mesmo quando cortados, os galhos permanecem eretos, frescos e perfumados, e por isso torna-se um símbolo de imortalidade na tradição judaica. A graça, a força e o charme de Esther, qualidades essenciais para o seu sucesso como rainha, refletiam a planta que lhe deu o nome. Em lugar do espinho, que crescerá a murta.
e será um memorial para o Senhor, um sinal eterno que não será cortado. Então aqui eu tirei do Paul Wright, desse livro que fala sobre o panorama, né, o enredo da cultura bíblica aqui, né? E então é bem interessante notar, né, que esse nome Murta, então, que é um nome hebraico para Esther, está ligado com a graça, a força e o charme de Esther, que são essas qualidades essenciais que ela vai demonstrar como rainha. E aí, dando sequência, né, no versículo 9, ao comentário que eu gostaria de fazer, é notável aqui no versículo 9 que há uma forte nota de ironia, né, no fato de ela agradá-lo. Vamos ver aqui o versículo 9, eu gostaria de ler. Hegai, né, que era um eunuco, ficou muito impressionado com a beleza de Esther e a tratou com bondade. Sem demora, providenciou que ela recebesse comida especial e tratamentos de beleza. Também lhe designou 7 moças escolhidas do Palácio Real e a transferiu com as jovens para o melhor lugar do harém. Então aqui o Hegai, né, até ele fica impressionado com a beleza de Esther, e é algo fascinante, justamente usando das minhas palavras, as palavras do Martin Brenneman aqui, um outro comentarista. Ele diz na segunda parte, na segunda linha aqui, né? A beleza de Esther é impressionante, mesmo para um eunuco. E é legal que essa beleza impressionante era algo que Deus usou, né? Não só era uma beleza que Deus tinha feito, né? No ventre dos pais de Esther, mas também era algo que Deus usou ali de maneira sobrenatural. Justamente, a gente vê isso justamente no uso dessa palavra favor, hesed, né? Continuando a leitura, né? A palavra favor é hesed, que também pode se referir à lealdade, à aliança ou bondade. Então, embora Deus não seja mencionado, o uso dessa palavra indica que há um clima religioso no texto. Obviamente, né, esse favor, essa bondade que Esther conquista diante do eunuco, né, de alguém que teoricamente não era atraído por mulheres ali, ele se sente atraído, a beleza de Esther é impressionante para ele, porque é algo que Deus faz, né? Ele faz com que esses homens, no caso, tenham, que Esther ganhe o favor desses homens através da sua beleza, do seu comportamento. E é algo que Deus está fazendo. Deus está transformando esses corações, cativando esses corações. E isso é usado justamente nessa palavra, graça, né? E essa palavra favor, graça, é a mesma palavra usada, por exemplo, no contexto em que José, né, ele, na maneira como ele agia, como ele ganhava o favor das pessoas no Egito, né, na realeza, com o faraó e com as pessoas que ele liderava. É a mesma palavra usada, por exemplo, para Daniel, né, como Daniel ele também ganhava o favor das pessoas naquele contexto. Então, é uma palavra realmente que traz a ideia de um contexto religioso, né, em que Deus ele está buscando esse favor, agindo no coração dessas pessoas para que Esther, então, tenha a simpatia e o favor deles. Porque Deus tem um propósito, ele tem um plano. Apesar do antissemitismo de Amã, apesar do desejo de destruir os judeus, ele vai proteger o povo dele, né? Ele tem um plano de que o Messias um dia viria, então ele vai proteger o povo dele por isso. E aí, continuando, nós chegamos nos versículos 10 a 14, e aí eu trouxe uma figura para a gente, né, em que Esther é preparada e aguarda. E aqui, nesse contexto, nos versículos 10 a 14, que Esther, ela tem um segredo, né? Ela não deveria revelar que era judia. E essa foi a instrução que Mordecai deu para Esther, e Esther segue ao pé da letra. Ela não revela que ela é judia, e a gente está vendo o quê? Que mesmo quando Esther sai da casa de Mordecai, né, ela já está ali no harém, ela continua submissa a Mordecai, ela continua obedecendo Mordecai. E é fascinante ver como Mordecai, apesar, né, do caso ali, Esther já está no harém, ou seja, já não está sobre a supervisão total, né, de Mordecai, porque não está mais na casa dele, ele tem uma preocupação e um cuidado de diariamente, né,
passar para ver como Esther estava, né? A gente vê isso no versículo 11, né? Primeiro no versículo 10, que Mardoqueu, a vista de Esther, não revelar sua nacionalidade, a gente vai ver que Esther obedece isso. Mas no versículo 11, né, todos os dias Mardoqueu caminhava perto do palácio do harém para saber notícias de Esther e descobrir o que estava acontecendo. Então Mardoqueu, ele tem essa preocupação com Esther, ele ama Esther, ele não vive para si, mas ele vive para outros, ele vive para cuidar dessa moça, né? Que não era sua filha, mas que ele havia adotado e ele estava então buscando servir a ela, né? Então todos os dias ele passava lá para ver como é que ela estava, se estava tudo bem e se preocupando com Esther. E nos versículos 12 a 14, a gente tem basicamente uma explicação, né, de como que esse processo de seleção, de como que o Miss Medo-Persa iria acontecer, né? A gente tem aí o passo a passo, né, de que elas receberiam aí 1 ano de tratamento de cosméticos, tratamento de beleza, e aí chegava o momento em que ela estaria na presença do rei e o rei só chamaria ela mais uma vez se agradasse demais da moça, não é? Ah, e aqui, né, nos versículos 12 a 14, a gente vê algo fascinante, né, que eu notei aqui com a ajuda também da comentarista Débora, em que ela comenta, né, a provisão de qualquer coisa contrasta com o pedido modesto de Esther. E é uma característica da condição de rainha de Esther. Ela sempre tem a chance de pedir qualquer coisa. Aqui é uma conclusão fascinante, né? Uma conclusão fascinante que flui diretamente do texto bíblico, né? No versículo 15, né? O que a gente nota aqui? Vamos ver o versículo 15. Esther era filha de Abiail, tio de Mardoqueu. Mardoqueu havia adotado Esther, sua prima mais nova, como filha. Quando chegou a vez de Esther se apresentar ao rei, ela aceitou o conselho de Hegai, eunuco encarregado do harém. Não pediu nada além do que ele sugeriu e agradou a todos que a viram. É fascinante esse comentário que a Débora coloca aqui, porque ele flui diretamente do texto. A provisão de qualquer coisa, né, contrasta com o pedido modesto de Esther. Esther podia escolher qualquer coisa para usar na presença do rei, mas ela se submete à escolha do eunuco, né, de Hegai. Ela aceitou o conselho dele. Da mesma forma como ela se submete a Mordecai e a instrução de Mordecai para não revelar que ela é uma judia. Ou seja, ela é uma mulher que a gente com certeza não pode afirmar absolutamente tudo sobre o caráter de Esther, como a gente não pode afirmar absolutamente tudo sobre o caráter de Mordecai, mas uma coisa a gente pode afirmar sobre o caráter de Esther: ela é obediente e ela é modesta, né? Ela não confiou na beleza dela, ela confiou mais na sabedoria das pessoas que estavam acima dela. Por isso ela se submete a Mordecai, ela se submete a Hegai, e Deus usa essas coisas, né, na soberania dele, que ele também tinha um plano, né, para livrar o povo dele usando Esther. Mas é uma conclusão fascinante aqui, né, que aquela que pode pedir qualquer coisa, escolhe simplesmente submeter e não pedir nada, e não usar desse poder que ela tinha. E justamente ao não usar desse poder que ela tinha para ter qualquer coisa, para ter qualquer roupa, para ter qualquer penteado, qualquer perfume, ela tem a chance, mais para frente na narrativa, de pedir qualquer coisa. Não é fascinante isso? Né? Você vê que é justamente alguém humilde, alguém que se coloca nas mãos de Deus de maneira humilde, de maneira submissa, que muitas vezes, então, Deus vai dar a oportunidade dessa pessoa de, no futuro, ela escolher pedir qualquer coisa, né? Então, uma fascinante conclusão que a Débora nos ajuda a enxergar aqui, que flui diretamente do texto bíblico. E aí a gente chega nos versículos 15 a 18. Versículos 15 a 18, em que Esther é escolhida, então, finalmente como rainha, né? 4 anos haviam se passado desde que o rei, por meio do decreto, havia banido Vasti. Então, o 10º mês chega, né? O que é Tebeth, que é lama,
e era meados do inverno, um período frio e úmido, até mesmo em Suzã. E apesar do clima, o rei amava Esther mais do que todas as mulheres que havia visto até então. E não esperou mais para declará-la rainha. Assim ela ganhou graça e favor aos olhos do rei, como havia feito com Hegai e outros. Então, a Esther é escolhida, a Esther se torna então rainha Esther, aqui nos versículos 15 a 18, e o rei ele fica muito feliz, né, e radiante mesmo nesse clima frio aí de inverno em Suzã. E aí tem um outro comentário do Brenneman também, em que ele diz, né, como não havia chance de um judeu se tornar rei, Esther foi levada à corte real para se tornar rainha. Assim como José foi apresentado à corte do faraó e Daniel à corte de Nabucodonosor, Esther chegou à corte com um propósito semelhante. A liderança de José significou alimento para sua família atingida pela fome e sua eventual prosperidade. A liderança de Daniel levou a um novo status de aceitação dos judeus na Babilônia. E a liderança de Esther produziria resultados semelhantes. O elemento comum em todos os três é que foi Deus quem produziu esses resultados. E é fascinante você notar isso, irmãos, nessas três narrativas, nesses três personagens, como que os três ganham favor diante de outras pessoas e a gente vê que é Deus agindo no coração dessas pessoas, levando a pessoas chaves, pessoas do seu povo que ele amava em posições de autoridade para que os planos e os propósitos soberanos dele, de Deus, fossem cumpridos, né? E então, nos versículos 15 a 18, a rainha Esther é selecionada, ela vence, né, o Miss Medo-Persa, e mais uma vez, né, o rei dá um banquete, mas dessa vez para comemorar e homenagear a nova rainha Esther. Né? Se na nossa política, né, a gente costuma falar, né, tudo acaba em pizza, na Pérsia, né, de Xerxes, tudo acabava em banquete. E então o rei faz mais um banquete para comemorar a ocasião, no versículo 18, e ofereceu a todos os seus nobres oficiais um grande banquete em homenagem a Esther. Declarou aquele dia feriado em todas as províncias e distribuiu presentes generosos para todos. E aí a próxima sessão, né, são os versículos 19 a 20, 19 e 20, em que a gente vê Mordecai junto à porta do Palácio Real. Eu trouxe essa figura, também uma das figuras que eu encontrei nessas reconstruções 3D da Fortaleza de Suzã, e realmente tinham aí, normalmente tinham essas estátuas gigantescas na entrada da porta, né, do Palácio Real, e nessas portas grandes, normalmente tinham grandes esculturas ali para mostrar da imponência, da glória do reinado medo-persa. E é nessa sessão que nós aprendemos que Mordecai tinha uma função oficial no palácio. Então, antes mesmo de Esther assumir esse papel de rainha, né, Mordecai já era um nobre, ele já era alguém que tinha uma função de alta patente no palácio, na governança ali do Império Medo-Persa, e porque somente esses que tinham autorização poderiam permanecer à porta do Palácio Real. Acho que você pode imaginar aí a segurança que era necessária para poder guardar o rei, né, guardar de inimigos, de assassinos, que acontecia, e vai acontecer aqui nos versículos subsequentes, e é justamente Mordecai, que é alguém provado já, que tem essa autoridade, tem essa autorização para permanecer à porta do Palácio Real, que era um local que normalmente se faziam julgamentos, em que pessoas, por vezes, traziam causas para serem julgadas ali de maneira um pouco mais rápida. Então, era realmente um local oficial, né, de um certo exercício, né, de supervisão, de julgamento que acontecia na porta do Palácio Real. E Mordecai tinha essa função, essa autoridade, né? E a gente também aprende aqui que Esther, como eu comentei há pouco, ela permanece obediente a Mordecai, sem revelar a sua nacionalidade.
Então vamos dar uma olhada aqui nos versículos 19 e 20. Mesmo depois que todas as moças haviam sido transferidas para outra parte do harém, e que Mardoqueu tinha se tornado um dos oficiais do palácio, Esther continuou a manter em segredo sua nacionalidade e a origem de sua família. Ainda seguia as instruções de Mardoqueu, como havia feito quando vivia sob seus cuidados. Então a gente vê que tanto Esther continua submissa a Mardoqueu, como Mardoqueu tem essa função importante no palácio, que vai ser uma informação importante para os próximos versículos, que são os versículos de 21 em diante, né? Que é o que a gente vai ver agora, que é a trama, né, para matar o rei Xerxes, né? E é justamente nesse contexto, então, no portão ali dos oficiais do palácio, em que Mardoqueu fica sabendo, né, dessa trama para matar o rei dos dois eunucos. Então, esses dois eunucos, eles estão conversando, né? Que a gente viu isso no versículo 21, o Bigtana e o Teres, que são guardas das portas dos aposentos real do rei, e eles ficam irados contra Xerxes, né? A gente vê no capítulo 1, lembra do ficar irado, né? Deu problema o fato de que Xerxes ficou irado, ele estava com falta de autocontrole, então agora, na verdade, são os eunucos que ficam irados contra Xerxes e tomam essa atitude triste, né, de conspirar para matar o rei Xerxes. Mas Mardoqueu estava lá. Mardoqueu, ele estava com os ouvidos atentos. Mardoqueu, esse homem de Deus que não só está preocupado com a vida de Esther, mas com a vida do rei pagão, o rei Xerxes. Não é fascinante a gente ver isso, né? Tanto Mordecai, ele estava preocupado não só com Esther, com aquela que era a sua filha, considerada filha adotada, mas também com o rei Xerxes. Então ele é realmente um homem de Deus que se preocupa com outras pessoas, né, busca salvar e servir outras pessoas. E quando ele descobre do plano, né, no versículo 22, ele transmite essa informação à rainha Esther, que conta ao rei em nome de Mardoqueu. Então, se descobre realmente, né, eles vão averiguar e realmente eles estão conspirando esses dois para querer matar o rei. E, quando o caso é investigado, no versículo 23, eles enforcam esses dois homens, né? E tudo isso fica registrado no livro da história do reinado do rei Xerxes, que também é uma informação importante para o que ainda vem a seguir nos próximos capítulos do livro de Esther. Mas aqui é notável, né? A gente tem falado aqui de José, da mesma forma como José, né, na prisão, o copeiro, se não me engano, né, se esquece dele, na soberania de Deus, né, o rei se esquece de recompensar Mardoqueu nesse momento. Né, ele vai recompensar mais para frente, mas nesse momento, na soberania de Deus, né, a gente tem visto isso, na providência de Deus, como ele tem, cada momento, ele tem planejado algo, né? E nesse momento, então, o rei não lembra, né, de recompensar Mardoqueu por ter salvado a sua vida, né? Foi isso que Mardoqueu fez. Então, mas havia um momento, desculpe, como houve um momento certo para o copeiro se lembrar de José, haverá um momento certo para o rei Xerxes se lembrar de Mardoqueu. E aí a gente segue para um resumo, tá, do capítulo 2 de Esther. Que eu trouxe esse resumo, um texto da própria Débora que nos ajuda a resumir muito bem o capítulo 2, que diz assim, né? Esther, no capítulo 2, versículos 5 a 20, permite que Esther emerja e finalmente se torne rainha. Os verbos passivos, né, eu comentei isso, são usados principalmente em relação a Esther, sugerindo que ela não é responsável pela situação em que se encontra. Em vez disso, ela tira o melhor proveito de seu ambiente precário e é recebida favoravelmente por aqueles cujas mãos ela foi colocada. No início e no final da sessão, a herança judaica de Esther e seu relacionamento com Mordecai são enfatizados, tanto no início como no final, né, esse sanduíche. Os dois personagens principais atuam em um contexto persa, mas a ênfase é clara. Essa história é sobre os judeus e a história judaica, não sobre os persas e a história persa. É sobre a fé judaica e sua sobrevivência em um mundo pagão. Então,
A Débora resume muito bem para nós aí o capítulo 2. E agora a gente vai aplicar o texto, né, o capítulo 2, para o nosso coração e para o nosso consolo também. A gente vê aqui no capítulo 2, né, o primeiro ponto que eu tenho enfatizado, é que quando a gente olha para a narrativa bíblica, uma das maneiras de a gente aprender lições e de aplicar o texto bíblico é olhando para três grandes pontos, né? Deus, humanidade, o homem, né? E o plano de Deus, né? O que a gente pode aprender com cada um desses três itens, né? E a gente, nessa sessão do capítulo 2, a gente aprende algo sobre Deus, né? Deus providencialmente controlando a história redentiva, né? A gente viu sobre Deus também lá no capítulo 1, que na verdade Deus ele está agindo sem ostentação, né, de maneira silenciosa, mas sempre presente. Mas aqui a ideia é muito mais essa ideia providencial de Deus. Ele está controlando a história redentiva, né, que foi o que eu comentei agora há pouco. O fato de que o rei Xerxes não recompensa Mordecai imediatamente. O fato de que a rainha Esther, ela é uma mulher bela, ela é uma mulher bonita, né? E na providência de Deus, né, ela é levada para esse Medo-Persa, ela vence o Medo-Persa, então a gente vê que Deus providencialmente está controlando a história redentiva. Então, o que Deus está fazendo, né? O primeiro ponto aí. Deus direciona a história usando até mesmo o coração mau dos Medo-Persas. Ou seja, Deus está usando até mesmo a ira do rei Xerxes, né? A ira que ele explodiu lá no capítulo 1 com a rainha, com a ordem que ela não se submeteu ao rei ali. E Deus usa até mesmo isso para trazer, então, a rainha Esther a fim de proteger o seu povo, né? Ele está, de maneira prévia, ali, colocando a rainha Esther num local específico, numa posição de autoridade específica para guardar o seu povo. Então, Deus permanece fiel às suas promessas, segundo ponto, e posiciona suas peças a fim de livrar o seu povo. Né? Então, a providência de Deus é como aquele tabuleiro de xadrez, né? Ele vai movendo aquelas peças e como um mestre, né? um grão-mestre de xadrez, ele, às vezes a gente não sabe o que ele está fazendo naquelas primeiras mudanças, né, das peças, mas lá no final a gente vai ver ele fazer um checkmate assim inesperado, né? E é isso que Deus está fazendo aqui nos primeiros capítulos do livro de Esther. Então, Deus providencialmente controlando a história redentiva. E a gente vai falar mais sobre essa palavra providência nos próximos estudos e ao longo da nossa série, né? E aqui, né, já começa a ficar claro que não é o rei Xerxes que está no controle, né? Mas é o Senhor Deus, né? Senhor Deus não é citado no livro, né? Deus não é citado, mas é uma outra ironia do autor bíblico, chamando a atenção justamente para não estar mencionado no livro, mas o fato de que existe essa linguagem religiosa em que Esther ganha favor daquelas pessoas, mostra justamente que é Deus que está controlando, direcionando a história e usando até mesmo o coração mau dos Medo-Persas. E é o coração arrogante de Xerxes, né, que leva ele a tentar conquistar os gregos. Deus não permite que isso aconteça, então ele volta decepcionado para casa. Até mesmo o eunuco fica impressionado com a beleza de Esther, e Deus concede graça. Esther ganha o coração de todos e vence o Medo-Persa. Então Deus está realmente permanecendo fiel às suas promessas e posicionando essas peças, né, no tabuleiro para livrar o seu povo. E o que a gente vai ver no restante do livro de Esther, né? Que por meio desse amor fiel de Deus, a sua aliança com Abraão, no futuro ele vai trazer o seu filho ao mundo. Ele é judeu e Deus preserva o seu povo por causa do Messias, né? Então, esse é o plano de Deus e é algo que ele vai fazer no futuro. Então, preservando o seu povo no presente para o que ele vai fazer com o seu filho, que é judeu, no futuro, né? O próximo slide que a gente nota é justamente esse controle providencial de Deus, ilustrado para nós em Provérbios 21:1, que diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Então, o coração do rei
está na mão do Senhor. Então ele inclina, né, essas águas na direção que ele deseja, né? Então é isso que está acontecendo aqui no capítulo 2 do livro de Esther. E uma outra coisa que a gente aprende também, um outro ponto importante que a gente aprende aqui nos capítulo 2 de Esther, é sobre a humanidade, né? A gente viu lá no capítulo 1 que tanto o rei Xerxes e os outros homens eram medidos pelo bolso, né, pelo dinheiro, e as mulheres eram medidas pela beleza. Agora, então, a gente vê como glorificar a Deus no exílio. A gente vê Mordecai glorificando a Deus ao dar, e a gente vê Esther glorificando a Deus ao recusar, ao dizer não, né? Então, nesse sentido, né, em certo nível, em certo grau, Mordecai e Esther são exemplos para nós, né, guardadas as devidas proporções. Eles viviam em exílio, eles viviam em uma sociedade totalmente pagã, uma sociedade totalmente deturpada. Então, existem sim algumas linhas cinzas, né, que a gente tem que tomar cuidado aqui, do comportamento deles, mas eu creio que tudo bem a gente olhar para esses pontos em que eles são exemplos para nós. E às vezes, né, viver em um mundo caído, em uma sociedade pagã que nós vivemos, torna as coisas mais confusas, não é verdade? Por exemplo, existem leis de um país que às vezes entram em contradição com a lei da palavra de Deus, né? E por vezes existem leis de um país que uma lei confronta com uma outra lei do mesmo país. Então, o Brasil tem uma lei que diz que você tem que pagar um imposto de 5%. E possivelmente tem uma outra interpretação que diz que você tem que pagar um imposto de 10%, né? Então, quando há esse conflito, qual você deve seguir, né? E então é algo, o comportamento de Esther e Mordecai também nos ajuda um pouco a discernir como que a gente deve agir nessas situações. E o que a gente vê no caráter e na atitude de Mordecai? Mordecai glorifica a Deus ao dar, né? Isso é fascinante. A gente vê aqui alguém que em algum nível, né, prefigura o nosso Salvador Jesus Cristo, que deu todas as coisas para nós, deu a sua vida por nós, deu a sua vida e se entregou por nós até o fim, né? Então Mordecai é alguém que claramente faz o oposto de Xerxes e sua corte, né? Mordecai ele dá de si mesmo, primeiro, para cuidar de Esther por anos, quando os pais da moça morrem. Então ele toma ela como filha, cuida dela, né? Instrui ela, educa ela muito bem, porque a gente vê a maneira como Esther lida, então, e pode ascender de maneira muito rápida no Império Persa, né? Medo-Persa. E Mordecai cria essa moça como sua filha e dá instruções a ela de como ela deveria viver em exílio. E Mordecai, mesmo depois que Esther sai, então, né, de maneira ela provavelmente é tomada à força mesmo, Mordecai continua cuidando de Esther. Ele continua visitando ela todos os dias no pátio do harém, né, que a gente vê lá no versículo 11, e realmente cuidando dela, se sacrificando por Esther. E como que Esther glorifica a Deus, né? Esther glorifica a Deus ao recusar, né? Esther glorifica a Deus ao recusar confiar na sua beleza. Acho que você pode parar para pensar que uma moça bela como Esther era muito fácil para ela confiar na beleza dela. E uma mulher que foi por toda a vida alguém que recebeu ordens, qual que talvez seja uma tendência do coração de Esther? Não, seguir a própria vontade dela. Ela não tinha, nunca teve a chance talvez de escolher um vestido, de escolher uma roupa, né? Porque ela se submetia a Mordecai, depois ela se submeteu ao desejo do rei de ir para o harém, e talvez ali ela teve a oportunidade de escolher a roupa, de escolher uma coroa, de escolher a maquiagem que ela ia usar, né, para se apresentar ao rei. Mas ela escolhe não confiar na sua beleza, não confiar no seu entendimento, mas confiar então humildemente nesses homens, a ser modesta, né? Então ela glorifica a Deus ao humildemente aceitar aqueles ao seu redor sabem mais do que ela, Mordecai e Hegai, né? E Esther glorifica a Deus a participar e vencer o concurso de beleza de forma modesta, né? Então ela usa simplesmente aquilo que os homens, né, disseram para ela usar, né? E aqui, né, a gente chega em uma aplicação para nós, né, para o nosso coração,
que eu acho que faz todo sentido. Então, pensando primeiro para os homens, né? Para um homem, para um momento como este, né? Que é Mordecai que glorifica a Deus ao dar. E da mesma forma nós, né? Nós glorificamos a Deus ao dar, né? E é o que a gente vê aí no capítulo 2, capítulo 20 de Atos, versículos 32 a 35, né? Diz assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu amo esse texto, né? É um texto que casa muito bem com esse viver sacrificial de Mordecai, esse viver para dar para outros e não para buscar para si mesmo, que era a busca de Xerxes e de todas as pessoas ali do seu império. E é justamente aqui que a gente vê Paulo, né, narrando um pouco da sua vida e resumindo isso nas palavras do próprio Senhor Jesus, né? Talvez sejam algumas palavras que a gente não tem um registro nos evangelhos, mas com certeza Cristo disse, né, em algum momento, em que mais bem-aventurado é dar do que receber. E foi justamente isso que o nosso Salvador fez por nós, irmãos e irmãs, né? Cristo, ele deu, né, o seu coração manso e humilde, nos amando a cada momento em que ele esteve aqui conosco e até hoje, né, intercedendo por nós diante do Pai, como nosso intercessor, nosso advogado. Ele está o tempo todo dando para outras pessoas, servindo outras pessoas, amando outras pessoas, se sacrificando por outras pessoas, especialmente pelo seu povo e por nós, né? Então isso enche nosso coração de encorajamento, alegria e de lembrar realmente que é mais feliz, mais bem-aventurado dar do que receber. Esse é o caminho, né? Que Jesus Cristo nos chama especialmente os homens, né? Também as mulheres, mas os homens a caminhar, né? Então, homens, não encontre a sua identidade e valor no seu poder, no seu dinheiro, como a gente viu, a gente não deve fazer no capítulo 1. Mas busque no que, então? Busque em Cristo. Busque em Cristo. Ele deu tudo por nós. Então, nós vamos dar todas as coisas por Ele. Nós vamos viver felizes, bem-aventurados, porque nós vamos dar a nossa vida, servir outras pessoas, estar preocupado com outros e não com nós mesmos. E para as mulheres, né? O que a gente pode observar aqui? A gente pode observar que o versículo de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10, né, que diz assim: as mulheres em traje decente se ataviam com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como as próprias mulheres que professam ser piedosas. Então aqui a gente vê talvez um versículo que mais ilustra o comportamento de Esther, no capítulo 2 do livro de Esther, com esse versículo de 1 Timóteo 2, 9 e 10. Ela é uma mulher que se recusou a confiar na sua beleza. Ela poderia sim, naquele momento, falar assim: não, esse é o meu momento no Miss Medo-Persa, eu vou escolher usar a roupa que eu quero, eu vou realmente ficar muito bonita, enfim, eu vou usar o que eu acho que é correto. Mas ela não escolhe confiar na sua sabedoria, ela escolhe realmente continuar se submetendo àqueles que estão acima dela, que têm autoridade, e ela é humilde, ela é modesta, né? E é isso que Deus, é a vontade de Deus para as mulheres, é isso que Deus deseja para as mulheres. Não que não seja importante se vestir bem, né? Não que você não deva agora se preocupar em tomar banho, se cuidar, mas é o que esse texto diz de 1 Timóteo 2, 9 e 10, né? Que a ênfase é nas boas obras. É nas boas obras. É em um espírito manso e tranquilo que tem grande valor diante de Deus. E é isso que Esther representa, né?
E é algo que aponta justamente também, né, para o nosso Salvador, né? Não encontre, então, mulheres, sua identidade e valor na sua beleza, mas sim em Cristo. E, por vezes, isso vai envolver a modéstia, vai envolver o bom senso, vai envolver você gastar talvez menos tempo com a sua aparência física e mais com a sua aparência espiritual, com as boas obras, né? Mais tempo, né, na palavra de Deus, no espelho da palavra de Deus, do que no espelho físico, né? Então, isso é algo que vai revelar para as pessoas, né, que tanto precisam ouvir de Cristo Jesus, o caráter de Cristo, o seu amor, né, muito mais, infinitamente mais, né, do que você ficar bela exteriormente, né? Então, não confie na sua identidade, valor, na sua beleza, né, fundamentada na beleza, mas sim em Jesus Cristo. E aí a gente chega ao final, né, do nosso estudo, no capítulo 2 de Esther, e aí eu tenho algumas tarefas para nós, tá? Para a semana que vem, que eu queria passar para vocês. Então, para a semana que vem, nós veremos os capítulos 3 e 4, então bem preparado, né? Então, se possível, cumpra aí, faça essas tarefas. A gente vai simplesmente continuar fazendo o que já temos feito até aqui, só que agora você vai fazer nos capítulos 5 e 6, então fazer aquelas marcações, sublinhar os lugares específicos, né? Uma cor específica, circular as referências temporais, os marcadores temporais, né? E marcar as palavras banquete furioso em cores específicas. Desculpa. Na segunda leitura, eu gostaria que você leia essas referências bíblicas que vão te dar um pano de fundo sobre o Agagita Amã. A gente vai falar mais sobre ele na semana que vem, que ele vai ser apresentado no capítulo 3. E eu queria que você respondesse quais as semelhanças entre o rei Saul e Mordecai, né? Quais são essas semelhanças? Pedi também para você ler Provérbios, capítulo 6, de 16 a 19, e liste todas as coisas que o Senhor odeia. E dessa lista das coisas que o Senhor odeia, liste aquelas que você já observou Amã praticar. E por último, Mordecai inicialmente esconde a sua nacionalidade ao instruir Esther, porém no capítulo 3, né, ele revela a sua nacionalidade, no capítulo 3 e 4. Teorize sobre o motivo de ele revelar essa informação nessas circunstâncias, tá? Irmãos, irmãs, vocês podem comentar, né, na live de hoje, no vídeo de hoje, sobre a tarefa da semana passada, e eu vou ter um prazer de interagir com você aí nos comentários, mas eu pretendo em breve marcar um Zoom somente para a gente discutir e talvez responder algumas perguntas e entrar em alguns assuntos que a gente não tratou ainda aqui nesses vídeos, tá bom? Mas que Deus te abençoe, né? Que você tenha um ótimo restante aí de terça-feira e restante de semana. E espero que você tenha sido encorajado por esse estudo do capítulo 2 de Esther. Um abraço.